Olá, aqui é a Daniela Dias, sou diretora aqui do Instituto Paulista de Programação Neurolinguística e também atuo como Master Trainer formando pessoas para entender melhor como funciona a PNL e poderem levar a programação neurolinguística para suas vidas. Muitas pessoas perguntam qual é a diferença entre PNL e coaching. Bom, vamos lá. A PNL, ela vai te ajudar a olhar para a pessoa ali como ela é e buscar dela as estratégias que funcionam para ela. A gente pode dizer assim, a grosso modo, o coach não, ele já é um processo que ele tem passo a passos, que ele tem um processo para ser seguido para você conduzir o seu cliente, que seria o coach, dentro dessa jornada do coach. Então, quando você está falando de coaching, que é o processo, tá? Você vai ter que seguir literalmente um processo com a outra pessoa e mesmo levando ela para ela buscar os recursos, para ela lá fora buscar o que está te faltando. Então, e aí, quem é seu modelo? E aí, o que ele faz? Ok, então vamos lá fazer juntos. Tá? Então, o coach ele vai trabalhar um pouquinho com processos até meio que já prontos. E aí, isso se encaixa para algumas pessoas, funciona muito bem para algumas pessoas, mas não funciona para outras. E aí, quando a gente está falando da programação neurolinguística, nós vamos buscar, com essa pessoa, trazer de dentro dela como ela funciona. Como é o processo interno dela, não levar um processo externo para ela seguir, mas a gente vai trazer de dentro dela o processo dela, de fazer, de ser, de realizar, de conquistar. Então, é a receita dela. Eu não estou trazendo nada de fora. Então, o que é interessante? Nós estávamos com alguns grupos de empresários trabalhando e muitos deles assim travados. E aí muitos já até fizeram o processo de coach, melhoraram, tiveram alguns resultados sim. E aí quando nós batemos um papo de 2 horas, eles conseguiram destravar e fazer aquilo que eles estavam precisando fazer. Por quê? Dentro da PNL, nós mostramos para eles como eles funcionam. O que é importante para ele. Então, por exemplo, tinha um empresário que a empresa dele estava só caindo o resultado, não estava funcionando. E ele e os sócios, os dois lá presos em processos e o negócio não estava funcionando, o faturamento só caindo, com dívidas, e aí não estava funcionando. E aí eu perguntei para um deles, o que é que você gosta de fazer, no que você é bom? E aí ele falou que ele gostava de vender, que ele gostava de estar com o cliente, ele é uma pessoa que gosta de se relacionar com as pessoas. Tá? Então, eu perguntei para ele, e aí, quanto você tem feito disso na sua vida ultimamente? Aí ele parou assim, pensou, nada, estou dentro do processo na empresa. E aí, gente, foi só uma conversa ali, rapidinho com ele, e a realidade da empresa dele mudou. Foi algo assim extremamente rápido, a gente não precisou 10 sessões para ficar trabalhando isso para descobrir. Mas se nós pegamos como ele funciona, o que ele gostava, no que ele era bom e a gente juntou essas peças. Então dentro da PNL a gente está olhando para cada um e trazendo de dentro dele a sua receita, aquilo que ele é forte, aquilo que ele vai fazer muito bem lá fora. Tá? Então, isso é uma grande diferença entre a PNL e o coaching. A gente tem dos dois lados perguntas, são perguntas poderosas, sim, para fazer a pessoa pensar. Mas, e aí? O que essa pessoa vai fazer depois disso? A PNL vai te ajudar a seguir esse caminho e no coaching muitas vezes você tem que seguir esse caminho sozinho. E se você já estava perdido antes, você vai continuar perdido depois. Então, essa é uma diferença que faz toda a diferença nesse processo de resultado, mas também de tempo de resultado. Então, se você tiver alguma dúvida mais sobre o que é a PNL, sobre o que é coaching, então nós vamos poder te ajudar a esclarecer suas dúvidas. Posta ela aqui embaixo, que a gente vai responder aqui, a gente vai interagir, porque às vezes, o que eu faço? Um processo de PNL, coaching? Depende. Tá? Então nós vamos te ajudar a escolher qual vai ser o processo melhor que vai te ajudar de acordo com como você funciona, ok? Então, nós nos encontramos no próximo vídeo.
e vamos conversar mais sobre a PNL para a sua vida. Um abraço!